Nós já vimos nesse programa que a sociedade é dividida em classes sociais. Estas classes se definem conforme a posição que os indivíduos e os grupos ocupam no processo de produção e de distribuição da riqueza social. Filhas das desigualdades sociais, essas classes têm interesses contraditórios, divergentes, que se chocam e convivem em perene conflito no processo histórico. O conceito de luta de classes remete a esse confronto, que alguns economistas também designam de conflito distributivo. É uma luta pela distribuição da riqueza entre as diferentes classes e camadas das sociedades. O conflito distributivo é, na verdade, um eufemismo que inventaram para a luta de classes. As classes se dividem em classes dominantes, que ocupam uma posição privilegiada na pirâmide social, que são os ricos, e as classes dominadas ou subalternas, que em geral são os pobres. As primeiras controlam o poder econômico e político, e por esse meio exploram e oprimem as segundas. Tivemos, por exemplo, no regime escravista, os donos de escravos e os escravos. É evidente que os escravos foram sempre dominados e explorados impiedosamente pelos donos desses escravos, que eram também grandes proprietários de terra. No feudalismo, tivemos senhores feudais, que eram donos de grandes latifúndios e viviam às expensas dos servos. No capitalismo, o burguês lucra explorando o trabalhador, o proletário, apropriando-se de parte significativa do valor que o trabalhador produz durante sua jornada de trabalho. Extrai aquilo que o pensador alemão Karl Marx batizou de mais-valia, que é o segredo do lucro capitalista. O conceito de luta de classes tem uma relevância central na teoria socialista desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels. No Manifesto Comunista, que foi publicado na Europa em 1848, ano de grandes agitações sociais, Karl Marx e Friedrich Engels, dois grandes filósofos revolucionários, observaram que a história de todas as sociedades é a história da luta de classes. A luta de classes é a força motriz das revoluções, dos conflitos e das transformações políticas, econômicas e sociais. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, membro das corporações e aprendiz, patrão e empregado, opressores e oprimidos sempre estiveram em contraposição uns aos outros e envolvidos em uma luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre com a transformação revolucionária da sociedade inteira ou com o declínio conjunto das classes em conflito. No capitalismo, cujo desenvolvimento é marcado pela dialética conflituosa entre capital e trabalho, uma das formas mais óbvias e conhecidas da luta de classe ocorre durante as negociações coletivas entre empregados e patrões. Nessas ocasiões, que no Brasil acontece ordinariamente uma vez por ano, nas datas base das categorias profissionais, os trabalhadores e trabalhadoras geralmente reivindicam melhores condições de vida e de trabalho, salários maiores, redução de jornada, aumento no valor de benefícios como plano de saúde, participação nos lucros e resultado, vale-refeição e outros. Os patrões, por seu turno, revelam interesses opostos e costumam apresentar contrapropostas, sugerindo o congelamento ou mesmo corte de salários, aumento de jornada e redução de garantias e benefícios trabalhistas. Quando as negociações não chegam a um bom termo, o conflito de interesses entre essas duas classes deságua na greve, um recurso extremo usado pela classe trabalhadora
na luta em defesa de seus interesses. A greve é uma das manifestações mais conhecidas e recorrentes da luta de classes no capitalismo. Ela reflete a contradição entre lucro e salário, com o patrão querendo aumentar o lucro, reduzindo a renda dos trabalhadores, ou seja, o salário. Essa renda, por seu turno, os trabalhadores querem um aumento dessa renda, querem um aumento do salário em detrimento dos lucros. Esse conflito reflete e explicita a divergência de interesses entre patrão e empregado, entre capital e trabalho. Greve é uma arma dos pobres, dos explorados, é uma arma da classe trabalhadora. Você já viu rico fazer greve? Isso não existe. Os burgueses, os ricos, os exploradores, eles não fazem greve, como, aliás, assinalou o grande filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto. A greve é a principal forma de luta de classes no plano econômico, mas é preciso compreender que ela não é a única expressão da luta de classes entre capital e trabalho. Na verdade, o conceito de luta de classes é bem mais complexo do que pode parecer à primeira vista. O senso comum, orientado pelo pensamento dominante, ele tem uma compreensão limitada do fenômeno. Em geral, ele reduz a luta de classes ao choque direto entre ricos e pobres, que se verificam nas greves, na rotina das campanhas salariais, no cotidiano fabril. O senso comum enxerga a luta de classes no plano econômico, mas geralmente não percebe as suas outras dimensões, pois a luta de classes não ocorre apenas entre patrão e empregados, ou entre capital e trabalho, embora esse seja um aspecto central e prioritário do fenômeno. Ocorre também no interior da burguesia, entre industriais e comerciantes, entre ricaços do campo e da cidade, entre banqueiros e comerciantes, industriais e outros empresários. Observam-se divergências igualmente no interior da classe trabalhadora, assim como nas chamadas classes médias. Além disso, é importante entender que a luta de classe ela acontece em pelo menos 3 diferentes dimensões ou planos sociais. Tem uma luta de classe no plano econômico, e dessa nós já falamos, exemplificando com as campanhas salariais e as greves da classe trabalhadora. Mas temos também esta mesma luta de classe nos planos político e no plano ideológico. Engels, do qual o filósofo alemão do qual já falamos, considerava a luta de classe como a grande lei do movimento da história. Ele chegou a afirmar que todas as lutas históricas que se desenvolvam no plano político, no plano econômico, no plano religioso, no plano filosófico ou mesmo no terreno ideológico, no outro terreno ideológico qualquer, são sempre a expressão mais ou menos clara de lutas de classes sociais. A existência dessas classes e, portanto, também as colisões entre elas são condicionadas, por sua vez, pelo grau de desenvolvimento da sua situação econômica, pelo caráter e pelo modo da produção e da troca, e é condicionada por vários outros fatores. Conflitos sociais no âmbito jurídico, parlamentar, religioso, em geral, são formas muitas vezes camufladas da luta de classe. Mao Tse-tung, grande líder da Revolução Chinesa de 1949, também analisou esse tema, que existe uma identidade entre luta de classes e luta nacional contra o imperialismo. Ele concluiu, por exemplo, que nas condições da China, à época da Revolução, a luta de classes era a luta pela libertação nacional. E ele disse, na luta contra o inimigo nacional, a luta de classes assume a forma de luta nacional. Nisso se manifestando a identidade dessas duas lutas. A luta contra o imperialismo é a luta contra o domínio da aristocracia financeira internacional. É luta nacional e é também luta de classes em uma de suas mais relevantes formas. O filósofo italiano Domenico Lossudo,
entende que a teoria da luta de classes se configura como uma teoria geral do conflito social. Compreende sua opinião a luta nacional pela autodeterminação dos povos, a luta entre ricos e pobres, entre patrão e empregado, a luta pela emancipação das mulheres e a luta contra a discriminação racial. Lossudo é um filósofo muito estimado e citado por Caetano Veloso, que é um dos maiores compositores e poeta da nossa música popular brasileira. Com isso, chegamos ao fim deste vídeo. Abordaremos em outros conceitos de luta política e luta ideológica. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.